Deus governa sobre todas as coisas. Ele deixa você, Ele faz com que você mexa as peças do tabuleiro de acordo com o que você quer. E aí, é importante, a gente está fazendo essa autoavaliação. A nossa empresa, será que a gente não tem crescido justamente porque, isso eu falei outro dia, será que é porque, poxa, será que Deus não quer me abençoar? Não, é uma porta que Deus está fechando aqui? Pode ser. Mas será que é porque a gente não tem investido no longo prazo? A gente não tem procurado gerir e administrar a empresa da forma que Deus recomenda, com o máximo das nossas forças, andando com excelência, produzindo o máximo possível? Será que a gente tem estudado? Será que a gente tem procurado se desenvolver, crescer? Aqui é muito legal esse tema, porque esse tema falou que crescimento ele vem com sacrifícios. Crescimento vem com sacrifícios. E na minha geração tem um monte de gente que quer cortar caminho. Eu conheço um monte. Principalmente quando o pessoal é mais novo. O pessoal gosta e quer ganhar dinheiro rápido, quer que a sua empresa se torne bem sucedida rápido. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir fruto. O grão de trigo tem que morrer. E para morrer, ele tem que ter sacrifício. Ele tem que fazer sacrifício. Ele tem que deixar o eu dele de lado e olhar para o que Deus está falando. E o que será que Deus está falando? Qual é o enfoque que Deus está falando para a gente dar para a nossa empresa? Qual é a área principal que Deus está falando assim? Cara, meus irmãos, meus filhos, foca nessa área. Qual é a área? A área da empresa que a gente tem que colocar nossos olhos e redobrar nossa atenção e os nossos cuidados e gastar o nosso tempo e investir nessa área. Custo? Pessoas? Fruto? Alguns falaram aí recursos, pessoas, recursos humanos. É a área de RH, né? É que a gente está falando de pessoas, irmãos. A palavra de Deus fala a todo momento de pessoas. É de gente. Porque Deus, Ele nos dá um chamado e Ele colocou a gente nesse mundo para criar empresas, sim, e produzir para a economia, mas não para ter lucro. E a gente aprendeu isso aqui hoje. Não é para ter lucro. O que Deus quer que a gente faça? Investir em pessoas, desenvolver sócios proprietários, criar fortunas nas pessoas. E será que a gente, como empresário, será que a gente tem olhado para os nossos funcionários dessa forma? Será que a gente tem buscado desenvolver dons? Olhar para aquele funcionário ali e falar assim, poxa, eu tenho que extrair o melhor dele, porque essa é a minha missão. Cristo me manda fazer isso, desenvolver, porque é isso que eu vou carregar, é isso que Ele vai carregar quando Ele chegar na eternidade, o desenvolvimento dos dons. E eu te pergunto, será que, a sua secretária faz isso? Será que a pessoa que trabalha com você tem feito isso? Será que você tem procurado, você como líder, né? Porque somos líderes, somos filhos de Deus e você pode não ter uma empresa, mas será que você tem procurado desenvolver o seu liderado da forma como Deus manda? É visão espiritual, é olhar espiritual a todo momento. A todo o momento. Crescimento, ele só vem com sacrifício. A gente precisa morrer. Eu queria perguntar para vocês aqui, quantos, nesse sentido de crescimento só vem com sacrifício, quantos de vocês têm conseguido ler o livro? Levanta a mão. Tem acompanhado todas as aulas? Quem aqui terminou a aula 5 aqui agora, o capítulo 5? Benção.
Eu sei que às vezes pode ser difícil, pode ser cansativo, mas o teu crescimento espiritual, profissional, ele só vai vir com sacrifício, ele só vai vir com morte. É separar 1 horinha do teu dia para querer chegar num novo nível, numa nova dimensão. Porque isso que Deus manda, Deus está falando aqui, irmãos, a gente está falando aqui coisas que, isso é o ouro para as pessoas lá fora. Os cristãos, eles estão loucos para ouvir isso, porque é difícil ter uma revelação, e a gente teve essa revelação através do Dennis Peacock, que é algo incrível. É algo incrível. Então assim, a gente está passando ouro aqui. Eu tenho aprendido muito com esse livro, e tenho procurado aplicar. Somos chamados não para ficarmos na audiência, a gente é chamado para participar. E esse é o mandamento de Deus. Não para ouvir, a gente está ouvindo muito, é uma benção. Mas agora tem que aplicar. Nas nossas empresas, no nosso mercado de trabalho, com os nossos liderados. Temos que aplicar. Se você for pegar, hoje não é mais a maior empresa, mas é a maior, não de valor de mercado, mas é a empresa que mais vale de marca. O branding dela é a mais valiosa de todos. Diz que é a Apple, né? A Apple Store. Ou melhor, a Apple. A Apple Store é a loja da Apple. A Apple, ela teve como seu principal mentor, dono, proprietário, quem? Steve Jobs. E quem é que pode me contar aqui qual era uma das características do Steve Jobs? Ele faleceu já, tem até filme, tem livros sobre ele. Alguém conhece um pouco da biografia do cara que fez a maior empresa? Hoje todo mundo fala, Apple, inovação, superação, foco, design da inteligência, entre muitas outras coisas. Steve Jobs era isso aí que vocês falaram. Era praticamente um perfeccionista. Era um cara que queria ao extremo desenvolver aquela marca. E ele foi um dos caras que pautou a nova cultura dessas empresas de tecnologia hoje em dia. Se você for lá para o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que é o campo onde as empresas de tecnologia elas estão concentradas, todas elas vivem sobre um regime de autoparticipação, um regime onde as pessoas, todos os funcionários eles têm voz, um regime em que toda a ideia, toda a criação, toda a inovação, elas vêm dos próprios funcionários, e isso é chegado, de uma forma muito simples até o líder da empresa. De forma muito simples. Então, Steve Jobs era um líder servo. Ele, da mesma forma que ele cobrava perfeccionismo, ele era um cara que se doava pra caramba. Ele estimulava as pessoas a participarem. E assim, de uma forma muito sucinta, hoje a gente fala sobre as características de um líder servo, porque o livro ele não pontuou, então eu fiz questão de abrir aqui e de, colocar algumas das características de um líder servo. E olha, se você é líder, se você tem uma empresa, se você tem o objetivo de ser, né, um líder, se você tem um objetivo de ter a sua empresa, se você tem um objetivo de crescer no mercado de trabalho, anota isso aqui e vê o quanto que você tem feito disso. Porque o Sérgio falou, né, a questão dos líderes, né, o líder servo mais do que nunca, ele é um líder atuante. Ele é um líder que participa. E a primeira coisa que eu coloquei, um líder servo, ele abre mão da autoridade. Aí você vai pensar, caraca, mas o que é isso? Um líder servo, inicialmente, ele vai olhar para si mesmo e não se sentir melhor do que os outros. Isso é uma característica muito comum dos líderes, né? de donos de empresas, de empresários. Eles se acham bonzões, eles batem no peito, porque realmente eles construíram aquilo.
Mas um líder servo, ele não se acha melhor do que ninguém. Ele dispensa tratamentos especiais. É uma pessoa que trata os outros de igual para igual. É claro que se mantendo como aquele cara que vai dar a última palavra, mas sem se fazer mostrar, sem se fazer parecer aquele cara inalcançável. Ele abre mão da sua autoridade. 2, o líder servo, ele é um líder que aceita a diversidade. E essa palavra está na moda, né? Está na moda por um sentido. Ontem foi até a parada gay aí, né? Então, assim, a coisa que vem na primeira coisa que vem na nossa cabeça, diversidade, a gente pensa nessa questão sexual e tudo. Mas a diversidade, ela vai muito além disso. Diversidade é você olhar para aquele teu funcionário, ou melhor, olhar para diferentes funcionários, né, ter um grupo heterogêneo e valorizar os dons de cada um, valorizar os talentos de cada funcionário. Eu trabalho numa empresa que o pessoal é muito bitolado e gosta de fazer só as mesmas coisas. Os meus chefes, eles gostam que a gente seja extremamente especializado. E isso, de um lado, é bom, porque a gente ganha um pouco de produtividade, mas de outro é ruim, porque a gente não se desenvolve, não desenvolve outros dons, outros talentos nossos. Então, isso é um exemplo ruim. Você tem que procurar olhar para o seu empregado e ver o que ele tem de dom, o que ele tem de talento e onde eu preciso desenvolver mais para ele exercer aquilo que eu preciso na minha empresa. É olhos espirituais, irmãos. A gente, como dono de empresa, a gente no mercado de trabalho, a gente precisa ter olhos espirituais. 3. Um líder servo, ele compartilha experiências. Talvez seja um pouco perto com esse, se mostra humilde, mas hoje a gente vive num mundo em que a gente tem uma quantidade enorme de conhecimento, informações. E assim, puxa, as pessoas estavam falando que uma pessoa que viveu eu estava lendo um estudo outro dia, disse que uma pessoa que viveu nos anos de 1800, mais ou menos, ao longo da vida toda dela, ela teve menos informação do que a gente tem em um dia. Vida inteira dela teve muito menos informação do que a gente tem em um dia. Então a gente tem muita informação e a gente, muitas pessoas, muitos líderes gostam de, se sentir bonzão, se sentir especial, e aí deixa tudo ali, eu não posso compartilhar aquele meu conhecimento para ele, porque senão ele vai tomar o meu lugar. Besteira. Nós como líderes temos um fruto. Você que exerce o cargo de liderança, você tem um fruto, um chamado para fazer. E o teu fruto é fazer outro discípulo. E você só vai fazer outro discípulo compartilhando experiências, compartilhando informações. Amém? Entendido? O 4, ele acredita nos seus ideais. Isso, líder que é líder precisa entender onde é que ele está. A gente precisa ter clareza, a gente precisa estar se perguntando por que eu tenho que chegar até lá, qual é o meu objetivo, qual é a minha missão, e se a gente souber aquilo bem claramente, muito provavelmente, independente das dificuldades do deserto que a gente for passar, a gente vai continuar caminhando e a gente vai chegar no nosso objetivo, porque a gente sabe por que a gente vai chegar lá, a gente acredita nos nossos ideais, e uma empresa sem cultura, ela não prospera. Um líder que não acredita nos seus ideais, um líder que
é frágil, tem ânimo dobre, ele não prospera. E ele não está exercendo o que a palavra de Deus manda. 5. Um líder servo, ele torna os seus liderados proprietários. Isso aí eu não vou nem falar, né? A gente já falou bastante. 6. Ele sabe ouvir e receber feedback. É muito comum, né? Nós, numa posição de liderança, a gente, mais uma vez, nós nos acharmos superiores. E aí a gente evita um pouco, né? A gente tem um pouco de mantém distância em relação aos nossos empregados, ou mantém distância aos nossos colegas. Então, recebe muitas vezes críticas que deveriam ser construtivas de uma forma, criam barreiras, né, ante a opinião de outras pessoas. Mas um líder, ele procura ouvir, porque são seus empregados, né? São os sócios proprietários que ele está formando ali, né? Essas pessoas também estão com gana de fazer aquele negócio prosperar, e elas vão dar sim boas dicas, elas vão colocar aquele negócio para frente. Quem é que gosta de ouvir um feedback? Fala. Alguém gosta de ouvir feedback? Tem gente que tem dificuldade de ouvir feedback, tem dificuldade de receber crítica. Sabe o que é isso? Insegurança. Isso, sabe o que é? Falta de autoconfiança. E a palavra de Deus diz que eu e você somos filhos. E isso já basta. Isso é identidade. Deus nos chamou para sermos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então essa parte de autoestima, de autoconfiança, de vez em quando eu converso com algum jovem amigo meu que vem conversar alguma coisa relacionada a mercado de trabalho, ou seja, de vida espiritual, e eu falo, cara, você sabe da sua identidade, você é filho. Isso é autoconfiança. Um líder servo, ele dá um exemplo. Que é melhor exemplo do que Jesus. Na realidade, se Jesus não estiver encaixando com nenhuma desses pontos aí, você fala comigo, porque tem alguma coisa errada, porque Jesus sim é o líder servo, é o exemplo de um líder servo. Então Jesus dava o exemplo, que é uma característica melhor, uma atitude, né? Uma ação melhor, quando Jesus foi lá e ele, pediu para que os próprios discípulos dele ele lavasse os próprios pés dos discípulos deles. Jesus dava o exemplo, Jesus andava e fazia exatamente o que ele falava. E eu te pergunto, você como líder, você como empregado, você como patrão, você é aquele do faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo, eu vivo, né? E aí? É líder servo, é arregaçar as mangas e fazer também. Não simplesmente achar, o livro dá um exemplo muito bacana, né, Sérgio? Ele fala exatamente que o Sam, né, que era o proprietário, né, o presidente lá da Walmart, ele era uma pessoa que recolhia os lixos da empresa. Se precisar recolher o lixo, o cara ia lá e recolhia, porque ele precisava dar o exemplo. E você como líder, na tua igreja, você tem dado o exemplo? Quer ver uma? Chegar atrasado. Você tem dado exemplo? Você tem sido pontual? De vez em quando dou uma remoca na minha cabeça. Atrasado, isso não é dar exemplo. E é colocar como prioridade. Às vezes eu estou lá com meu pai ou com a minha namorada, e a gente vai e, por algum problema deles, a gente se atrasa. Mas aí quem é que está errado? Sou eu. Sou o líder, é o meu pai que também é o líder lá na igreja no lar. Não adianta ficar dando desculpa que é o problema da mãe, que é o problema da namorada, que é colocar problema nos outros, né? A gente tem um compromisso. E por último, ele se mostra humilde e imperfeito. Jesus, ele jamais foi imperfeito, né? Foi o único caso de perfeição, mas Jesus era muito humilde. Então, são essas características de um líder servo. São características que o mundo tem visto e eles têm praticado.
Sabe, tem alguns livros que abordam exatamente esse tema. O Monge Executivo hoje é um best-seller. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o líder servo. E aquela coisa assim, o Monge Executivo, o James Hunter falou, caramba, cara, isso está na Bíblia, mais de 2000 anos atrás. A gente tem o ouro na nossa mão, e o mundo tem copiado, e o mundo tem se dado bem. E aí eu pergunto, e a gente? A nossa vida, ela tem refletido a palavra de Deus? A nossa vida tem refletido fortuna? Eu não estou falando riqueza não, mas eu estou falando fortuna. E a gente já sabe o que é fortuna. O Senhor nos chama para vivermos como líderes servos. O Senhor nos chama para dar uma chacoalhada nesse mundo, sabe, irmãos? Eu vejo, infelizmente, essa cultura dentro das igrejas. Por exemplo, eu falei aqui que as empresas, elas pensam muito em ter lucro e não em desenvolver sócios proprietários. Eu vejo isso dentro das igrejas. Por quê? Empresas querendo simplesmente encher cadeiras para falar, não, eu tenho número, a minha igreja é uma bênção, mas não há discipulado, não há transformação. E eu fico me pensando, outro dia eu fui num casamento, né? E aquele casamento foi tão animado. E eu fui outro dia num casamento de um irmãozinho da igreja, e foi tão baixo, assim, foi tão meio... E eu falo assim, cara, o casamento cristão tem que ser a maior alegria desse mundo. Da mesma forma, as nossas empresas têm que ser as empresas mais prósperas desse mundo, porque são as leis de Deus que a gente está aplicando. Da mesma forma, a igreja de Deus tem que transformar. Se a igreja não transforma, tem problema. O que adianta ter 10 mil pessoas se não transforma, se não causa transformação, gente? A gente não tem aplicado o que diz a palavra de Deus. Então, encerro aqui a minha participação, só convocando a todos os senhores a refletir quanto a essa questão, o quanto a gente tem vivido de acordo com a palavra, o quanto a gente tem sido um líder servo, o quanto a gente tem procurado desenvolver as pessoas que estão do nosso lado, o quanto que a gente tem visto dons e engrandecido isso, o quanto que a gente tem sido humilde, o quanto que a gente tem confiado naquilo, nas promessas que Deus deu para a gente, autoconfiança, acreditar em ideais, o quanto que a gente tem deixado todas essas promessas ficarem só nos sonhos, porque a gente está machucado, Deus, eu acho que não vai dar. Não, você nasceu para ser um guerreiro, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser vitorioso.